Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Então, vamos aqui para mais um vídeo para a turma do 8º ano. Meus amores da turma 801, 800, saudade de vocês, tá? Obrigada aí pela lembrança no meu aniversário, pelas mensagens. Então, agradeço de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos, nesse vídeo vamos fazer a correção do capítulo 9, que eu tô devendo aí para vocês, tá? No vídeo passado, da semana passada, eu fiz a correção do capítulo 10, né? Eu acabei pulando, mas enfim, estou voltando aqui para fazer a correção do capítulo 9, beleza? O capítulo 9 teve aí como tema a África, né? Mas é a parte de economia. Lembrando que o continente africano foi trabalhado em 3 capítulos da apostila de vocês. O capítulo 9 falou sobre a economia africana, né? Então, a parte de atividade, que é muito importante que essas atividades sejam feitas, né? Por isso que da minha preocupação em estar fazendo esse vídeo, fazendo essa correção, porque nenhuma questão pode passar em branco, beleza? Então, vamos começar fazendo a correção da página 66. Tem um mapa, né, que tem aí como título África e Economia, com base aí no ano de 2013. E tem duas questões relacionadas a esse mapa de economia. Com base na leitura do mapa África e Economia, 2013, responda. A questão 1. Quais as principais atividades econômicas praticadas no continente africano? A que setor da economia elas pertencem? Vamos à resposta. As principais atividades são agricultura, pecuária e extrativismo. Essas atividades estão relacionadas ao setor primário da economia, tá? Então, agricultura, pecuária e extrativismo. E tá ligado aí ao setor primário. Questão 2. É possível relacionar essas atividades ao baixo desempenho econômico do continente? Está pedindo para explicar. Sim, tá? Pois são bens de baixo valor agregado, tá? Com relação aí à matéria-prima, tá? Então, essas duas questões da página 66, corrigida para vocês. Depois, vamos para a página 71. Tá? Também tem um mapa e vem como título Mundo, publicação científica de 2016. Com base na leitura, compare a participação africana na quantidade de publicações científicas com o resto do mundo. Então vamos lá. A África tem uma participação muito menor, contribuindo pouco para as publicações científicas mundiais. A gente falou disso durante o conteúdo, né? Da participação, que ainda é muito pouca, e principalmente nessa área de publicações científicas, a África ainda tem uma participação muito pequena, tá? 2. Reflita quais são as consequências que o baixo desenvolvimento em ciência pode trazer para a economia e para a sociedade do continente africano. É uma resposta, galerinha, pessoal, tá? Vocês vão lá no texto, tá? Para poder responder essa questão. Vocês podem colocar como, por exemplo, a importância da ciência no desenvolvimento de várias áreas, como a vacina e de remédios na medicina, contribuindo assim para a saúde da população, né? E para o desenvolvimento de tecnologia que dinamizam, né, a indústria. Então, são fatores relevantes que vocês podem colocar nessa resposta da página 7.1. Depois, vamos para a página 7.5, onde tem um texto, né, Conexão Brasil, e fala: Brasil e África do Sul, desafios para enfrentar desigualdades e alcançar justiça ambiental. Né? Tem aí, como o próprio texto retrata, a questão das pedras preciosas encontradas dentro do continente, né? São exploradas essas pedras, as riquezas naturais do continente,
E tem duas questões aí relacionadas a esse texto. Primeira, segundo o texto, quais são os motivos para conflitos e injustiças socioambientais enfrentados no Brasil e na África do Sul? O modelo de desenvolvimento adotado causa grandes desigualdades sociais e impactos ambientais nos territórios brasileiro e sul-africano. A exploração de trabalhador e as condições precárias a que são submetidos são recorrentes, tá? Então, tá aí a resposta da número 1. Questão 2, também relacionada ao mesmo texto. Quais os papéis do Brasil e da África do Sul nas cadeias de produção? Brasil e África do Sul são fornecedores de matéria-prima e de manufaturas baratas, beleza? São aí as cadeias os papéis, né, dos dois países na cadeias de produção, ok? Brasil e África do Sul. Eles são fornecedores de matérias-primas e de manufaturas baratas. Vamos para a página 7 e 8. Explore seus conhecimentos. As fotos a seguir retratam algumas atividades econômicas importantes na África. Crie uma legenda para as fotos decorrentes sobre essas atividades dos papéis africanos, onde elas se destacam, tá? Na primeira foto, né? Tá falando de quê, gente? Turismo na região, tá? Do Maghreb, praias mediterrâneas, tá? Então, tá falando a imagem, pela imagem dá pra gente já ter a resposta. Turismo na região do Maghreb, praias mediterrâneas. Na B, foto B, exploração de petróleo na Líbia, Egito ou Nigéria. C, mineração comum a quase todos os países do continente, tá? Essa atividade econômica, a mineração, ela é praticada quase toda em todos os países do continente africano. Questão 2, tá? Em relação à economia da África, marcar verdadeiro ou falso. Depois, explique as alternativas falsas. Então, vamos lá. Opção A. A pequena industrialização que se observa nos países se implantou a partir de modelos de fora, uma consequência também de falta de capitais internos? Verdadeiro, tá? A resposta é verdadeira. B. Muitos países africanos apresentam estabilidade interna devido às suas fronteiras artificiais criadas pela colonização europeia. Também é verdadeira, tá? Se a gente retornar lá ao conteúdo, vocês vão entenderem que a gente já falou sobre isso, tá? Dessas fronteiras artificiais criadas aí pelos europeus. Questão C. O continente africano apresenta os piores indicadores econômicos e a menor produção científica. Verdadeira. A gente acabou de falar de uma questão, né, onde fala aí da produção científica do continente africano. Beleza? Então, também é verdadeira. D. O pagamento das dívidas externas tem gerado novo fôlego para a África, que passou a ter capital para investir. Isso não é verdadeiro, isso é falso, tá? Essa questão é falsa. Então, vamos fazer a correção da letra D. Os países africanos ainda têm dívidas elevadas e carecem de recursos para investir. Lembrando que lá no conteúdo, durante aí a explicação do conteúdo, eu falei para vocês que muitos países de fora, né, investem em áreas aí do continente africano. Então, várias áreas, várias regiões do continente africano dependem dessa verba, desse investimento estrangeiro. Então, por isso que ela é falsa, mas já fizemos a correção aí. Questão 3, página 7 e 9, tá? Tem uma charge e a seguir ilustra a visão sobre o continente africano. Observe a imagem e faça o que se pede. Tem o primeiro pontinho aí, né? Tem um pontinho aí falando sobre essa charge. Descreva a charge e comente a visão que ela expressa, tendo em vista o que você estudou até aqui,
né, com relação ao continente africano. Então vamos lá. O artista representou o continente africano escavado e os materiais dele retirado. Aparentemente ouro, né? Por isso que tem uma imagem meio dourada. Colocando sobre os territórios de países desenvolvidos, como os Estados Unidos e os da Europa. Assim, a charge refere-se à exploração da África pelos países desenvolvidos, sobretudo no que diz respeito a recursos naturais. Mostra, portanto, um continente rico, mas saqueado, tá? Essa questão, ela vem fechando realmente sobre, quando a gente falou da economia africana, das grandes riquezas encontradas dentro do continente, né? E a exploração por diversos países, né? Pelos Estados Unidos, pelos países da Europa. Então, essa charge representa justamente isso aí. A questão 4, sistema de plantation introduzido pelos europeus em suas colônias a partir do século XVI. Continua sendo praticado em países da África. Uma consequência desse sistema agrícola é o ou a. Questão A. O desenvolvimento de policultura. B. Excessiva concentração de terras. C. Abandono das lavouras de exportação. D. Dependência dos mercados internos. E. Baixo desenvolvimento tecnológico. A questão correta, né? A opção correta dessa questão é a letra B. Excessiva concentração de terras, tá? Letra B é a resposta correta. 5. O representa para os países africanos uma forma de diversificação de sua base econômica, especialmente na África do Sul, Quênia, Nigéria, Moçambique, Camarões, Ilhas Maurícios, Tanzânia e região do Saara. As chegadas internacionais na África cresceram 6,5% em 2017, com 18,55 milhões de pessoas entrando no continente. O número de visitantes continuará a crescer de forma acentuada até atingir 25 milhões em 2022. Tem uma pergunta sobre esta afirmação. Qual atividade econômica preenche corretamente a lacuna desse texto? Petróleo, turismo, cultivo de grãos, extrativismo vegetal, pecuarismo? Resposta correta, galera, a própria afirmação já diz, né? Já responde. É o turismo, tá? Letra B. Questão 6. Esse país é um grande produtor de petróleo do norte da África, cuja exploração é feita no deserto do Saara. Trata-se do ou da Nigéria, Marrocos, África do Sul, Líbia ou Quênia? A resposta correta é a letra D, Líbia. 7. O BRICS, Bloco Econômico dos Países Emergentes, consta com a participação de um país africano. Qual? A. Egito. B. Nigéria. C. África do Sul. D. Argélia. E. Tunísia. Resposta correta, África do Sul. Também está lá no continente, no capítulo, Também está lá no capítulo, os países que fazem parte aí desse bloco econômico. 8. Apresente algumas características comuns aos países do BRICS para que o economista Jean Liu pudesse aglutiná-los em um mesmo grupo. Apresente também a crítica do economista à entrada da África do Sul nesse grupo, tá? De acordo com o Liu, o país-chave apresenta cerca aí de 3 a 5% do PIB mundial e ter uma população grande, característica não apresentada pela África do Sul, que representa menos de 1% do PIB mundial, além de ter indicadores que será uma das principais economias do futuro.
tá? Então, essa é a resposta baseada na visão desse economista. 9. Argélia, Tunísia, Líbia, Marrocos e Mauritânia formam a União do Maghreb, tá? Explique o que é uma UMA e quais os seus objetivos. A UMA é um bloco econômico que visa a livre circulação de produtos, pessoas e serviços entre os países membros, além de compor uma união aduaneira em relação aos produtos do resto do mundo. Questão 10. Principal bloco do continente africano. Seu objetivo é promover estabilidade e desenvolvimento econômico para os países do centro-sul do continente. Trata-se do ou da A. Mercosul, B. NAFTA, C. União do Maghreb Árabe, D. COMESA e Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Resposta correta é a última, né? Letra E. Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. 11. Cite os principais fatores que influenciam a pressão migratória da África do Norte para a Europa. A gente falou muito disso também durante o capítulo, né? Do processo migratório aí. A África tem aí, a falta de liberdade imposta por alguns governos ditatoriais, as péssimas condições socioeconômicas e os constantes conflitos são os principais fatores que levam a população africana a migrar. Também pode ser citados, tá, a posição geográfica que coloca aí o norte da África muito próximo à Europa e o fato de terem sido colonizados pelos europeus, o que faz com que, por exemplo, falem o mesmo idioma, tá? Então, são os principais fatores que influenciam a pressão migratória da África do Norte para a Europa, são esses fatores que eu acabei de citar para vocês. Tá terminando. Na questão, né, tem aí, tem um texto, leia o seguinte texto para as respostas 12 e 13, tá? Então, tem um texto aí para vocês olharem, caso seja necessário, né, porque a gente já passou por esse capítulo. Questão 12, tem 12 e 13 que são referentes a esse texto. O texto faz referência ao fluxo migratórios de imigrantes o texto faz referência ao fluxo de imigrantes da A. África subsaariana para a África setentrional. B. África Central para a África do Sul. C. África do Norte para a África subsaariana. D. Ásia para a África. E África para a Europa. A gente acabou de responder uma questão, a questão 11, né, que responde também a 12. A questão 12, e o próprio texto fala disso, né? Da África para a Europa. A resposta correta aí é a letra E. Da África para a Europa. 13 e última questão aí de correção. Qual é o principal fator a impulsionar esses fluxos migratórios? A. Crises políticas, econômicas e sociais. B. Crescimento de ideias racistas e movimentos xenofóbicos. C. Facilidade de travessia do mar Mediterrâneo. D. Acordo de livre circulação de pessoas. E. Boas relações econômicas com as ex-metrópoles. A resposta correta desta pergunta é a letra A. Crises políticas, econômicas e sociais, tá? Terminando por aqui, mais aí um pacote de correção para vocês, tá? Capítulo 9, 100% fechado, não devo nada, mas caso surja uma dúvida, né? Entre em contato com o Tia Arli. Beijo no coração, saudade, tá? Até breve e não deixe de se conectar. Beijinho.